Fala galera, aqui é o Fred e hoje eu decidi fazer esse vídeo porque eu já recebi vários alunos que me relataram dor nos ombros ao empurrar uma carga na vertical. Então vem comigo! Aqui nesse vídeo você vai aprender a avaliar se o seu aluno está apto ou não está apto a empurrar carga acima da cabeça. Então tem alguns fatores que a gente vai comentar para ver se o seu aluno ele pode ou não fazer esse tipo de movimento. Eu vou ensinar como fazer esse tipo de movimento de maneira correta para os alunos que estão aptos e fica comigo até o final, porque lá eu vou mostrar quais são as adaptações que eu faço com os meus alunos para aqueles que não podem empurrar uma carga numa vertical, na direção vertical. Press vertical ou desenvolvimento, como você quiser chamar, o movimento de empurrar vertical, né? Com kettlebell. Então qual a ideia? Entenda o seguinte, não é todo mundo que pode empurrar uma carga acima da cabeça. Realmente faz mal para a saúde articular dos ombros. Então eu vou começar com uma avaliação que você vai de fato avaliar, né, o seu aluno se ele está apto ou não a executar movimentos com sobrecarga acima da cabeça. Beleza? Então para começar a gente vai fazer uma avaliação simples aqui com o Vitão. Eu vou filmar aqui de lado. Qual é a proposta? Ele vai olhar para frente e devagar ele vai ir levantando, as mãos vão ir na frente, isso, e vai levantando a mão devagar, 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 bem lento, bem lento. Isso, dá para ir um pouquinho mais? Show de bola. Muito bom, voltou. Beleza, vamos devagar fazer de novo, Vitão. Muito bom. E a última vez, eu vou mostrar aqui qual é a compensação do Vitão, ó. Então vai lá, Vitão. Aqui, ó, no arco lombar, você vai ver que esse arco aqui vai dar uma aumentada para possibilitar ele executar esse movimento. Então a barriga, é como se a barriga aqui, ó, o abdômen, ele tivesse alongado. Voltou, Vitão? Show de bola. Agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você feche as suas costelas. Isso, mantenha essa força e você só vai levantar a mão de modo que essa força aí ela não quebre, tá? Devagar e então enxerga o seu limite. Não tem movimento abaixo do ombro. Firme, firme, parou. Olha o limite dele. Show de bola, voltou. Agora solta, só para mostrar a diferença, solta essa estabilidade que eu te ensinei, só para ver o que acontece. Quando solta, ó, o braço dele chega numa referência perpendicular ao corpo. Mas não é o ombro que está fazendo o movimento. Pode ser a coluna torácica ou a coluna lombar, tá? Então desceu e faz só mais um estabilizando agora. Fecha as costelas, mantém firme. Então educa o seu aluno a não compensar o movimento. Olha a diferença que faz. Quando ele estabiliza, ele tem um limite reduzido de movimento de ombro. Então para essa situação eu não recomendaria fazer o treinamento de força com peso acima da cabeça. Beleza? Então um detalhe importante para avaliação aqui, ó, o que eu costumo falar para os meus alunos? Eu coloco a mão aqui para ele manter uma defesa, porque isso aqui não pode soltar na hora dele movimentar os braços. Então coloco o braço em 90 graus aqui, os dois. Show! Então eu fico aqui batendo no abdômen dele para ele não soltar essa estabilidade. Então vai fazendo um movimento devagar. Então aqui, ó, eu fico fazendo força para realmente ele não roubar no resultado lá em cima. Ó. Isso. E quanto mais ele alonga aqui, mais vai ficar desconfortável para ele se ele quiser roubar. Show de bola. Então aqui a gente vê que a mão dele não chega. Vitão, se você soltar aqui, o que acontece? Você consegue compensar o movimento lá para trás? Show de bola. Volta até um pouquinho só. Isso, até o seu real. Agora compensa de novo. Vai chegar a mão lá atrás. Show de bola. Só mais uma vez. Boa. Daí vai para a sua posição real, estabilizando aí as costelas.
Isso, mantém estável e tenta fazer força para trás, mas mantém estável. Show de bola, esse é o máximo dele. Então eu estou aqui com o Vitão e ele vai fazer, mesmo com um déficit de mobilidade no ombro, ele vai fazer um movimento de press ou de desenvolvimento, de empurrar vertical, só para a gente ver qual o tipo de compensação. Ele vai fazer poucas repetições para a gente não prejudicar a saúde articular dos ombros. Então ele vai fazer a pegada na diagonal com o dedinho encaixando faz de novo aí para mim, Vitão. De lá de trás, isso, escorrega na diagonal, faz a pega com firmeza, a outra mão entra por baixo, show. E ele trouxe na posição clean, muito bom. O cotovelo encosta no corpo, show de bola. Então faz o primeiro movimento, Vitão, devagar, show de bola. Então, como a gente viu na avaliação, pode fazer de novo. Ele faz uma compensação para que a mão dele, o braço dele fique ao lado da orelha. Certo? Então olha como a parte de baixo, a parte do tronco dele até o quadril gera uma compensação. Certo? Mais uma só. Ok, beleza, pode guardar. Então agora eu vou mostrar a avaliação feita em mim, porque eu já fiz esse tipo de avaliação. Eu sei que eu tenho mobilidade para empurrar uma carga acima da minha cabeça, mas só para mostrar a diferença de um movimento fluido dos ombros sem a compensação da parte central do corpo. Então de lado eu vou levantar. Então eu não tenho o arqueamento aqui da minha coluna quando eu tento chegar com as mãos ao lado da orelha. Só mais uma. Então aqui agora eu vou mostrar como que uma pessoa que está apta a fazer o empurrar vertical, o exercício de empurrar vertical, sem nenhuma compensação. E eu vou falar alguns detalhes importantes do exercício. O primeiro deles é a pegada. Então eu vou entrar, ao invés de eu entrar numa perpendicular e levantar ele com o punho quebrado, eu vou voltar com ele embaixo e entrar numa diagonal. Então o meu dedinho vai entrar no início aqui próximo do kettlebell. O kettlebell está numa linha perpendicular à linha do meu corpo. Eu vou entrar numa diagonal, fazer o encaixe, o meu punho vai dar uma quebradinha mesmo. Seguro com a mão de apoio e trouxe ele aqui embaixo. Beleza? Agora eu vou fazer um movimento de empurrar na vertical. O que é um erro muito comum aqui, ó. As pessoas ativam o trapézio superior para poder empurrar, mas aqui eu perco capacidade de força, certo? Quando eu levanto aqui o ombro, eu perco capacidade de força de empurrar, de exercer força no membro superior. Então o que eu tenho que fazer? Um movimento contrário. Eu preciso trancar as minhas escápulas para baixo, a minha escápula para baixo e ativar o latíssimo aqui, ó. Então isso aqui tem que estar firme para eu começar a fazer o movimento de empurrar. Então eu mantive ele firme e empurrei numa vertical. Voltei sem compensação nenhuma, então eu estou rígido, estabilizando o corpo, empurrei e voltei. Um erro muito comum aqui das pessoas é começar a empurrar com o cotovelo externo. Fica até difícil de empurrar. Por quê? Quando eu estou com o cotovelo para fora, o kettlebell ele quer fazer força para baixo e vencer a minha mão. Qual é a dica que eu dou para os meus alunos? A massa aqui do kettlebell, ela sempre vai estar acima do meu cotovelo. Então, entre a massa e a mão, eu tenho que estar, essa região da massa e a mão tem que estar em cima do meu cotovelo. Então, se eu tiro muito o cotovelo, fica difícil de segurar. Se eu faço ao contrário, fica difícil de segurar. Então, sempre com a mão e a massa do kettlebell acima do meu cotovelo, durante todo o movimento. Então, comecei a empurrar, ó, sempre o cotovelo debaixo da massa do kettlebell e da minha mão. Para voltar, a mesma coisa. Eu começo com um giro para o cotovelo entrar debaixo do peso e da minha mão. Então, de novo, um erro comum, fica ruim de fazer. Para voltar a mesma coisa, fica ruim de fazer. Eu vou empurrar e trazer, deixar ele cair numa
direção vertical. Voltei, direção vertical. Vertical e voltei. E o outro erro muito comum é desencaixar as escápulas quando o peso está lá em cima. Então é fazer isso aqui, ó. Eu levantei e desencaixei a minha escápula. Olha como é que meu corpo fica torto. Eu fico inclinado para a minha direita, né? Então o que eu preciso fazer? Guardar as minhas escápulas e me manter firme. Guardei a escápula, me mantive firme, voltei. Então aqui, ó, uma adaptação para a pessoa que não tem mobilidade no ombro, ou tem a mobilidade do ombro reduzida, melhor dizendo, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer com que ele empurre um peso numa vertical, mas colocando o plano horizontal também, já que essa é a capacidade dele. Então, ao invés dele empurrar só na vertical, ele vai empurrar na vertical mais um pouco de horizontal, ele vai empurrar numa diagonal. Então eu estou usando aqui um elástico para dar resistência para o movimento dele. Vitão pode fazer. Show de bola. Aqui ele empurra até o limite do movimento de ombro dele. Voltou. Agora eu quero que você mantenha isso aqui trancado. O ombro baixo e devagar empurra. Isso, show de bola. Muito bom. Isso, faz mais uma e segura lá em cima, Vitão, por favor. Show. Aqui, ó, eu coloco o elástico na continuidade do braço dele. Na continuidade do movimento. Pode voltar. Show de bola, mais uma. Excelente. E a última. Então é importante, igual na posição de pé, ele manter uma estabilidade firme. Excelente. Muito bom. E pode respirar. O segundo educativo aqui seria... Aproxima aqui de você. Isso. Com isso aqui embaixo. Isso. Então o segundo educativo aqui, a gente pode diminuir a amplitude de movimento dele. Então começa a empurrar, Vitão na vertical, boa, parou. O que acontece? Ó? Aqui o cotovelo dele não está debaixo da mão dele, né? A gente quer procurar sempre essa posição. Essa posição aqui é uma posição desconfortável. Voltou. Isso, devagar vem empurrando acima, bem lento. Isso, de modo que sua mão tem que ficar em cima do cotovelo. Isso, firma bem o centro, show, e voltou. Só mais uma dessa. A mão sempre acima do cotovelo. Isso, e não à frente. Boa, voltou. Isso, vem empurrando para cima, contra a minha mão. Isso, para. Voltou. Show, vamos acostumando com esse movimento. Voltou. Boa. E só mais uma. Então eu estou diminuindo o movimento dele. E a última, sem empurrar a mão para frente, Vitão. Isso, show de bola. E voltou. Agora que você já sabe avaliar, você já sabe como executar e como transferir o seu conhecimento para o seu aluno, e você também sabe como aplicar exercícios educativos para aqueles que não têm condição de fazer os exercícios de empurrar vertical, né? Então colocar uma carga acima da cabeça, você já tem condição de aplicar isso com seus alunos. E uma dica muito valiosa que eu vou te dar aqui agora: testa primeiro em você. Faz essa avaliação em você, vê se você tem condição de levantar alguma carga acima da cabeça através da avaliação. Coloca em prática com peso, para depois você transferir isso para o aluno. Isso dá para você fazer hoje, agora. Então faça isso. E eu estou indo embora aqui porque já está chovendo, tá? Está chovendo, eu tenho que ir embora para casa e sair dessa chuva, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí e se inscreve no canal. Valeu!